Olá, pessoal. Talvez vocês estejam estranhando a falta do Rafa. É que, na verdade, o nosso protagonista aqui do podcast Cidadania e Ciência deu uma pausa hoje para abrir espaço para essas três pessoas que cá estão. Vou me apresentar, eu sou o Marconde Silva, sou servidor aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, e eu quero convidar agora para se apresentar essa pessoa simpática que está aqui ao meu lado. Professor Hamilton, fique à vontade. Olá, tudo bem? Professor Hamilton, Luiz Rabelo, um prazer estar aqui, né, para falarmos de um assunto tão importante, que é a consciência negra, nessa data que representa para nós uma conquista, um marco, da morte de Zumbi de Palmares e, consequentemente, dentro desse contexto todo, essa possibilidade de conscientizar a todos da importância da cultura, da vida como um todo do negro no Brasil. Obrigado. Ele já antecipou o nosso tema de hoje, né? Viu, né, Lu? Então eu quero convidar aqui agora a palavra essa mulher que, além de ser uma mulher negra, uma simpatia de pessoa, esposa, né? do professor Hamilton. Lu, fique à vontade, querida. Sou Luciane, hoje estou no setor de saúde do IFSC, mas já há 15 anos pertencendo a esse momento histórico da Semana da Consciência Negra, fazendo parte de projetos que já foram promovidos aqui no IFSC. E nesse momento atendendo aqui a um pedido do Rafa, do Marconde, do Hamilton, em participar desse momento célebre. E acho que até primeiro, né? Penso que é o primeiro a título de IFSC, especialmente no campus Florianópolis. O que significa dizer que nós estamos fazendo história hoje. É uma estreia, estamos debutando aqui. Pessoal, que alegria estar aqui de verdade para poder, com vocês, conversar, dialogar e refletir. Eu inicialmente trouxe aqui um texto e eu quero pedir permissão aos colegas para me reportar esse texto e depois a gente entrar na pauta. Bom, o assunto de hoje é exatamente esse que o professor Hamilton já nos apresentou. Dia da Consciência Negra. Mais do que uma data, o Dia da Consciência Negra é um convite. Mas um convite para quê? Para que nós possamos entender o passado, compreender o presente e não só isso. Talvez planejar, projetar, vislumbrar e contribuir com o futuro da população negra no Brasil, especialmente, falando agora no nosso contexto, aqui no IFSC, no campus Florianópolis. O que é, afinal, o Dia da Consciência Negra? Celebramos em 20 de novembro a data que marca uma luta de resistência, uma luta de contribuição ou de muitas contribuições da população negra para a formação social e cultural do nosso gigante Brasil. Essa data ela foi escolhida em contraponto ao 13 de maio. O 13 de maio ele enfatiza somente a questão da resistência negra quanto a... Perdão, não a resistência negra, mas ela enfatiza a questão da abolição por decreto. O 20 de novembro, ele vai muito além. Ele representa a luta, representa a resistência em todos os momentos. E aqui eu quero dar uma pausa porque, Hamilton, no ano de 2005, salvo engano, eu estive em Angola. E eu tive o privilégio, Lu, de ir em um museu que fica à beira-mar. E aquele museu ele serve de ponto de partida para lembrar do povo que lá foi enviado para várias partes do mundo. E naquele museu, eu confesso que eu fui às lágrimas porque lá tem exposto várias ferramentas de como
a população daquela época era tratada e como eles eram enviados para os países para serem escravos. Mas, nesse dia 20 de novembro, tem um personagem que nos chama a atenção até o dia de hoje, e Hamilton já falou sobre ele, que é exatamente Zumbi. Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, por volta de 1655. Quando ele era criança, ele foi capturado e ele foi entregue a um padre, onde ele aprendeu português, latim, mas aos 15 anos ele retorna, ele foge, ele vai para o Quilombo dos Palmares. Aquele quilombo, conta-se a história, né? A história escrita, que chegou a congregar mais de 20.000 pessoas, sendo o maior quilombo das Américas. Aquele jovem se tornou um grande líder político, um líder social que lutava por liberdade, por direitos. E no ano de 1695, ele foi morto em 20 de novembro, foi traído por alguns de seus amigos, foi decapitado por alguns indivíduos portugueses, mas a sua história permanece até hoje como símbolo de resistência e de luta. E agora, para começar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta ao Hamilton, né? Na atualidade, Hamilton, o que representa o quilombo, né? Para além do Quilombo dos Palmares, o que representa aquele lugar físico, né? Por que você acha que os quilombos, inclusive, nós estávamos conversando hoje ainda, acho que no Brasil existem quase 500 quilombos ainda. Primeiro, traga para nós uma contextualização do que é quilombo e o que para além do espaço físico, representa o quilombo hoje. Bom, Marconde, primeiro, acho que tem um resgate aí que, para acrescentar a tua excelente introdução, né, nós estamos falando de 350 anos aproximadamente de escravidão. Uhum. Né? E a tua visualização, né, da partida dessas pessoas em Angola foram aproximadamente 4,5 milhões a 5 milhões de escravos vindos para o Brasil, sendo o Brasil o maior comércio, né? Essa é a palavra que se cabe, mas infelizmente podemos dizer da época, o comércio escravagista. O quilombo, fazendo esse resgate, a resistência que se promoveu na época, a tentativa de acolher os escravos fugidos, não só escravos, né, que seja bem marcante também, índios, mamelucos, né, aquela miscigenação que tinha, que também era perseguida, se abrigavam no quilombo. E respondendo à tua pergunta, o quilombo atualmente ainda é uma forma de resistência, uma forma histórica de trazer a história do negro, preservar sua cultura, preservar suas raízes, respeitando a todos envolvidos. Mas, infelizmente, ainda existe resistência em relação aos quilombos dentro dos municípios. É uma situação um pouco complicada, mas ainda existe, né? E aí não é só essa guerra indígena que a gente vê, né, dos povos primitivos, em que fazendeiros e mineiros querem buscar as terras. Existem também nos quilombos. Infelizmente, a gente tem uma situação que foi, infelizmente, com morte, né? Não lembro a região, mas em relação também à disputa de terra de um quilombo, né? Acho que isso foi noticiado bastante.
Mas ainda no contexto hoje de conscientização, o quilombo é uma forma de ainda representar a condição de mostrar que há necessidade de se respeitar a todos os povos. Quilombo ainda é representação de união, na minha opinião. Lu, fala pra gente, Lu, a tua visão dos quilombos atuais. Que tipo de quilombos nós temos na atualidade? Especialmente falando agora, oportunizando a voz a uma mulher. Falando agora como mulher. Lu, por que o quilombo, não mais físico, e o físico também, tem essa representatividade símbolo político, cultural, social? Qual a sua visão nesse sentido? Nos dias atuais, eu não tenho uma presença dentro dos quilombos, né? Que temos aqui Paulo Lopes e regiões mais próximas. Mas quando eu tive a oportunidade de participar do projeto Mulheres 1000 aqui no IFSC, há 12 anos atrás, a gente fez visita para tentar alfabetizar, começando por aí. E é um espaço muito característico da comunidade quilombola, é um espaço que eles têm ali um líder deles comunitário e que a mulher ainda está muito na questão do papel da mulher e de não de uma forma presencial no meio educacional, no meio de participação política. Ela pode ter sim um papel ali dentro da comunidade fechada deles. Hoje, com as cotas e com a nossa abertura para que as pessoas quilombolas possam estar participando do nosso espaço aqui mais aberto, mais centralizado, de um meio mais educacional avançado, ainda está muito no começo. Ainda está muito oculto ainda, não é uma coisa que tem uma presença forte. Tá, então já vamos... Eu preciso te interromper, porque a gente já entra num segundo ponto aqui que eu trouxe, e inclusive o Hamilton, a gente pode compartilhar a fala aqui. Então você já está me falando aqui da relação entre passado e desafios contemporâneos, certo? Da população negra, especialmente da população quilombola. E daqui a pouco nós vamos fazer aqui um contraponto que eu e a Hamilton estávamos comentando. Sim. Que às vezes não é que seja errado, mas que, de certo modo, poderíamos tratar todos como população negra, né? É claro que hoje ainda temos, como nós colocamos aqui, essa divisão, essa divisão ou essa subdivisão, né? Não vou dizer infelizmente, mas ainda temos essa subdivisão e nós trabalhamos isso dentro do próprio ensino com essa divisão. E para ver, só não te cortando, mas para a gente já entrar nesse momento teu, como o processo é lento. Que essa visita foi feita há 12 anos atrás e hoje nós ainda, a passos lentos, estamos tentando incluir essa população nós aqui, num espaço que pertence a todos, que é democrático, que é público, mas que a presença ainda é mínima. Eu acho que a gente precisaria... de alguma forma, tentar... Pensar isso, problematizar de uma forma que nós pudéssemos trazer uma solução. Para sair do contexto quilombola e tentar os trazer para cá. Talvez a gente tenha que ir lá no espaço e mostrar que eles também podem estar aqui. Tá. Aí eu pergunto para o Hamilton agora. O passado, então, ele está no presente? E será que vai estar no futuro, Hamilton? Olhando por esse prisma, consegues entender? O processo é lento. O processo é lento. Vocês conseguem enxergar que parece que o passado ele persiste em estar, mas que, de certa forma, a nossa população, não estou jogando a população, parece que ignora isso e não consegue enxergar isso. Me permite, Marco, nessa tua indagação, observar que o passado está na cabeça. Né? E a nossa função aqui, como essa Semana da Consciência Negra, e até esse podcast é uma abertura para se poder falar sobre essa questão,
O passado, ele vem no contexto histórico, mas a função da semana da conscientização é bem essa. É relembrar, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de respeitar os espaços. E aí eu vou ao foco que você colocou ali, não é, da questão do quilombo. O quilombo, além do contexto físico, tá, ele tem que ser observado como um lugar de conscientização, como eu falei anteriormente, trazendo toda essa cultura, essa política, os personagens que lá estão, para ampliar essa conscientização, para que haja respeito num ambiente que foi a origem de toda essa inquietação em relação à escravização de um povo. Tá? E o que a Luciana está colocando também é muito importante, a questão de ir. A gente vai chegar aqui no momento, ele vai falar sobre a questão das ações afirmativas, é sair do espaço, já pegando um pouquinho do espaço IFSC, por exemplo, e ir ao quilombo. E conscientizar também, nesse sentido, que há oportunidades aqui. Hoje a gente não vai tão a fundo, a gente faz a coisa muito superficial, desculpa. E o que acontece isso? Eles acabam não vindo para esse espaço, são poucos. Então, no contexto amplo, o quilombo deve ser não só a palavra, não só o ambiente territorial, mas sim ele como espaço que vai nos possibilitar enxergar uma conscientização mais real. Eu acho que uma riqueza de cultura e uma riqueza de contribuição, né, histórica para o nosso país. Porque daqui a pouco nós vamos falar dos grandes homens, aliás, grandes nomes da nossa história, que são pessoas pretas e que prestaram um serviço e que prestam um serviço até hoje, deixaram seu legado. Mas a pergunta que não quer calar é: como está a sociedade hoje para receber essas pessoas? Agora, eu tiro os quilombos e os coloco no mesmo prisma das pessoas pretas e pardas que sejam. Como está a nossa sociedade para receber essas pessoas hoje? E agora eu estou falando no contexto geral, tá bom? Seja na questão de trabalho, seja na questão de educação, seja na cultura, seja em que área for da nossa sociedade. Como você acha que está a nossa sociedade para receber essa população? Não desconectando, né? Mantendo esse laço. Quando eu falo que a gente tem que tentar entender o espaço do quilombola, seria eu vou dar a mesma continuidade. O aspecto físico do quilombola, ele já tem seus traços. A sua identidade, certo? Bem típicos da comunidade onde ele vive, né? E a gente aqui, que não pertence a esse espaço deles, que é riquíssimo, eles têm uma cultura própria, eles têm uma comida própria, eles têm um habitat riquíssimo, cultural, que ainda traz praticamente a origem básica do que a etnia da raça negra trouxe, né? E aqui, nós, com a nossa população, já trazendo para cá, para o nosso centro acadêmico, nossa comunidade, já temos dificuldades em manter os nossos negros e pardos com continuidade no aprendizado, nesse meio educacional, por questões de traços étnicos, por não se sentir pertencente. Então, eu insisto e continuo a dizer, o pertencimento da cultura, dos traços, das origens, da etnia, ainda encontra muita resistência. E a forma de a gente tentar continuar quebrando esse estigma, porque a gente não quebrou, a gente ainda continua tentando e a passos lentos,
porque a gente vem trazendo isso para dentro da cultura do IFSC desde a época em que eu participava da Comissão de Ação Afirmativa, onde a gente tentou trazer o currículo para dentro da matriz do currículo aqui do IFSC. E foi aí que começou esse olhar de trazer esse grupo para dentro, de ter uma forma de receber esse grupo, de deixá-los entender que aqui também tem espaço. Só não conseguimos fazer a permanência, muitas vezes. Então você está me dizendo que, agora eu passo a palavra para o Hamilton, que é muito importante a questão das cotas para que a sociedade, eu falo de sociedade como um todo, comece a mudar os seus pensamentos, os seus conceitos e os seus preconceitos e comece a entender que nós somos seres humanos e como seres humanos não existe distinção, né? Hamilton, qual a importância, pegando esse gancho aqui que a Lu traz para nós, qual a importância das cotas exatamente para essa inclusão, para esse pertencimento e para essa oportunidade digamos assim, de estreitar os laços de uma vez e entendermos que somos uma só sociedade, que somos um só povo, que temos uma só língua? Bom, Marconde, eu acho que a gente, para falar das cotas, nós temos que falar num assunto que é fundamental e nos leva a refletir essa questão da consciência. A questão do racismo estrutural, ela faz com que necessitamos das cotas. A falta de oportunidade no mercado de trabalho, a falta de oportunidade na educação, é uma palavra forte, mas ainda em alguns casos existe a questão da perseguição aos indivíduos, né, da raça negra em alguns momentos. Isso nos traz a condição das ações afirmativas. Sim. Como um todo. Porque as ações afirmativas nos levam à cota. Não é o inverso. Sim. Não é a cota que leva às ações afirmativas. São as ações afirmativas que nos levam, na minha opinião, nos levam à cota. A cota ainda é uma necessidade. Apesar das pessoas acharem que não, ainda é uma necessidade. A falta de oportunidade, né, de emprego, a falta de oportunidade de mulheres negras ascenderem a cargos de chefia, pessoas negras ascenderem a cargos de chefia, a questão do salário, né, da remuneração ser menor em alguns casos, a exploração ainda das pessoas negras em algumas funções, ou apenas se destacar para funções subalternas. Tudo isso nos remete à necessidade da cota. Por quê? É a oportunidade de dar ao indivíduo uma condição de uma educação melhor. Que, infelizmente, a escola pública não consegue, como um todo. A gente chega até um ponto do funil, né? Se me entende assim. Uhum. E depois desse ponto do funil, a gente precisa ter condições de ascender a um nível superior. E, infelizmente, finalizando, Marconde, a gente necessita dessas cotas para conseguir dar oportunidade a essas pessoas que não tiveram um estudo adequado. E que, quando chegam nessa parte do funil, em face de uma educação menos primorosa, podemos chamar assim, essa pessoa não alcança aquele ponto que deseja. Não significa que todos estão nessa condição. Tem pessoas que se destacam, a gente sabe disso. Professores no interior que dão o máximo e o aluno se esforça e alcança, muitas vezes sem cotas. Mas depois vamos falar sobre esse ponto, que é
o pós-cota, né? Sim. É quando a pessoa está lá dentro. Ok? Espero que tu entenda. Mas eu entendo perfeitamente e concordo, nossa, em gênero, número e grau, que nós vivemos um racismo estrutural enorme. E que aqueles que negam essa verdade, eles acho que não vivenciam essa verdade. Mas é porque, às vezes, é como, talvez eu não quero te cortar, mas entrando na tua fala e na do Hamilton, essa questão dessa dificuldade de trazer e de mostrar para quem tem que estar realmente participando das cotas, que é uma das questões que a gente vem também Trabalhando isso aqui no IFSC, né? aqui no IFSC, que muitas vezes a gente bota as cotas para quem é de realmente pertencente a essa vaga e ela acaba sendo utilizada de forma errada porque não entende para que serve a cota, não é para tirar lugar de ninguém. E isso tanto quanto no meio educacional, que é o que a gente está aqui, para a comissão de cotas, tanto para o profissional. É uma forma de a gente permitir que pessoas também da etnia, da raça, né, etnia negra, possam mostrar seu talento, possam mostrar suas habilidades. E desculpa, chega a doer. Ouvir isso? Sim, sabe por quê? Porque é que para mim, entenda, não precisaria ninguém estar manifestando, porque... E nós estamos aqui, infelizmente, tendo que falar dessa situação, refletindo sobre isso no dia 20, de questões que, para mim, para nós, né, deveriam estar vencidas e não estão, porque isso dói, né? Sim. Mas não é só o dia 20. É a gente pensar que a gente está falando sobre isso em 2025. Pleno século XXI. Entendeu? Mas então, a gente não quer... Mas infelizmente está aí. Mas é porque a gente não... É porque muitas pessoas observam as cotas como uma forma de tirar o lugar. Porque não consegue alcançar e aí está tendo meios facilitadores. Não é essa a questão. Não é. É por não conseguir mostrar o seu talento, a sua capacidade, por não vir por caminhos iguais, digamos assim, que é uma forma de a gente dizer, estamos aqui, a gente também pertence a esse espaço. Nós também temos algo a apresentar. Não é para concorrer, não é para tirar lugar de ninguém, não é para se mostrar ou para brilhar. Oportunizar. E tá aí, boa palavra. Eu penso, Lu, que quem entrou, e agora aqui eu abro um parênteses bem grande, eu entrei por cota. Nós entramos. Eu também entrei por cota. E somos muito felizes. Não, eu sou mais que feliz, sabe por quê? Porque eu sei do profissional que eu sou, eu sei da capacidade que eu tenho e eu sei onde eu posso chegar. E aí a questão, Marcon, desculpa te interromper. A felicidade, ela vem do ato de estar aqui sendo uma representatividade. Sim. Eu tenho certeza que todos os nossos colegas que estão ouvindo, né, e que conhecem o trabalho meu, da Luciane, o teu, sabe, da competência que está por trás dessas pessoas aqui, dos profissionais que nós somos. Então, Hamilton... Então, desculpe, Marcon, a questão de dar a oportunidade. A oportunidade foi dada. E a gente demonstra que nós podemos... Que a capacidade não está na cor. A capacidade está na pessoa. E era exatamente isso daí, Hamilton, que eu ia fechar, tipo assim, com a minha fala para depois voltar a Lu, que aqueles que recebem essa oportunidade, Lu, não devem se intimidar. Eles não podem se sentir inferiorizados, pelo contrário, devem se sentir honrados pela oportunidade, devem honrar a oportunidade e mostrar para o que vieram. Sim. Então, eu deixo essa fala aqui para todos aqueles. Então, fique à vontade, Lu. Para nós que recebemos os estudantes, desde o processo dele de se apresentar perante a comissão, que é a banca. A banca de edificação, sim. Não é algo fácil, a gente sabe. É um momento muito frágil, é um momento delicado, onde nós estamos nos expondo e o candidato, por sua vez, num lado mais frágil, também está se expondo. E isso me remota muito ao passado.
o mercado. Não vamos entrar nessa parte dolorosa, o mercado de Depois a gente escravo. faz um podcast só para... Mas ao mesmo tempo que esse estudante, ao entrar, ao se sentir ali, naquele momento, sendo acolhido, porque a gente tenta fazer um momento de acolhimento Sim. pela fragilidade da situação, entra nessa questão da felicidade que o Hamilton falou. Sim. Tem a questão do orgulho, porque a gente sabe que há ainda muitas pessoas que têm um orgulho muito grande. O orgulho que eu digo de ter que estar se submetendo àquela condição da cota. Mas também há aquele que consegue ser humilde, se sentir grato, feliz por estar naquele espaço, conquistando. É nós. É esse o público que nós estamos aqui. Somos nós que talvez, por já termos passado por tantos momentos, por estar fazendo parte desse processo sócio-histórico, né, racial, principalmente aqui dentro do IFSC, que a gente já fez encontro de servidores negros aqui. E fomos criticados. Fomos criticados no momento, talvez por não sermos entendidos pelos próprios negros aqui da comunidade acadêmica. Criamos muitas vezes momentos da Semana da Consciência Negra aqui dentro do IFSC, com pessoas negras vindo fazer oficinas de tapioca, com danças culturais na Semana da Consciência, trazendo personalidades como a doutora Dora Bertúlio, que veio a falecer no ano passado, que era presidente do Quilombo de Palmares, lá de Brasília, da Fundação Quilombo de Palmares de Brasília, e que eram pessoas que, para muitos negros, desconhecidas, mas que tinham ali seu grau de importância. E que a gente trazia para os nossos estudantes aqui no auditório como uma forma deles poder olhar para essas pessoas. E se inspirar. E dizer, gente, é possível. Doutora Dora Bertúlio era uma mulher negra, aqui de Itajaí. O pai, por uma forma de fugir da ditadura na época, foi para o Paraná, morar em casa de amigos e se exilar por lá, com toda a família. Lá ela fez a vida dela, se tornando professora da Universidade do Paraná. E como formada em Direito, ela resolveu fazer a carreira profissional dela com essas questões da cultura étnico-racial. A menina que veio fazer aqui, na época conhecida como Neguinha, também trouxe essa questão da tapioca como uma comida da cultura. Trouxe os estudantes para perto, mostrou para os estudantes também que era possível a gente trazer para a nossa comunidade, para o nosso meio, e saber quais eram as comidas que a gente fazia no nosso dia a dia e que a gente nem imaginava. Que Da cultura. Que vem da cultura negra. E toda essa prática de trazer a Dora, de trazer a Neguinha com a comida, e também outras pessoas importantes aqui do Florianópolis, que eu não tenho como citar o nome agora, para criar o currículo dentro do IFSC, como forma de também trazer para dentro da escola, numa grande massa já, um grande número de pessoas, o entendimento da cultura étnico-racial. Então, assim, quebrar esse orgulho de ter que se submeter a uma cota é só o começo. Estar aqui dentro e ver o que uma instituição de ensino pode fazer por esse sujeito que às vezes não quer se submeter à cota, é um mundo muito maior. Sim. Um mundo que pode trazer muito mais conhecimento, muito mais entendimento do que é a importância da cota. A cota é só o começo. Mas é aquilo, né, Lu? Assim, de cada gota em gota, de movimento em movimento, de ação em ação, nós vamos provocando reflexões. E eu quero finalizar essa parte aqui falando exatamente isso. Que hoje o IFSC abre as portas do podcast para um espaço de reflexão, de educação e também de ações que possam conscientizar a nossa comunidade e, quando eu falo da nossa comunidade interna e a comunidade externa. Eu queria, para a gente partir para o bloco final, né? Mas eu gostaria de aproveitar essa última fala, claro. se for possível, claro, tomando muito tempo, mas só para a gente também fazer alguns destaques aqui importantes dentro do Instituto Federal, né? Nós temos alguns colegas que atuam fortemente nessa questão de representatividade dentro do Instituto Federal, né? Principalmente com os núcleos de estudos afro-indígenas, né, os NEABI, e até
um destaque é agora, em 23 de outubro, se não estou enganado, foi consolidado o NEABI do campus Florianópolis Continente. Continente, sim. Né? Então, importante destaque. O de São José consolidado, e tem outros dentro dos campos do IFSC. Esse é um destaque de luta, de representatividade, principalmente para nós servidores, mas não só, vai muito além disso. Também busca essa integração com a sociedade, com a comunidade acadêmica. E isso é fundamental para a gente falar. A gente falou em cotas, falou das questões das ações afirmativas, e nesse sentido também não podemos esquecer, Marconde, a questão do trabalho de alguns colegas da reitoria em relação às ações afirmativas, como o evento que teve em do ano passado, né? Foi junho, julho? Acho que foi julho, né? Das ações, exato, desse ano. Desse ano. Inclusive saiu um grupo de trabalho. Sim. E posteriormente, com certeza, vai ser constituída, eu não sei se uma direção, não sei se uma coordenação, vai ter alguma coisa na reitoria. O que já deixamos aqui, né? A porta aberta no sentido de, olha, queremos. E só para fechar, no que a Luciane trouxe aqui, é importante também destacar que esse encontro de ações afirmativas proporcionou para a Comissão de Ética e Identificação, que é a comissão que averigua essa questão, não sei se a palavra é isso, né? Mas é a palavra que cabe nesse momento, né? Uma avaliação, uma averiguação das questões dos fenótipos negros. E esse momento das ações afirmativas que foi realizado permitiu, né, a partir do comando aqui do Marconde, um grande salto, né, nessa avaliação. E hoje a gente tem uma antecipação do processo, um processo mais claro, mais interessante para o candidato, com acolhimento, era isso que eu ia dizer, respeito. Com acolhimento e respeito, exatamente. E isso veio desse momento, tá? Então, as cotas hoje, elas só precisam ser compreendidas pela comunidade acadêmica. Como a Luciane colocou, não é uma questão não foi de cobrança, né? Mas é porque a gente não falou das leis, né? A gente não partiu aqui de leis, a gente está falando só de um processo histórico que a gente vem construindo dentro da instituição, e de uma forma assim delicada, de uma forma bem sublime, nada agressivo, nada de... E aí o que acontece não é uma disputa para querer um lugar de destaque, é um processo de construção mesmo. Construção de uma cultura, né? Junto com a isso instituição. Demora, né? Demora. Esse processo histórico de tentar trazer e tentar mantê-los aqui dentro da instituição como um espaço democrático, que é o que a instituição coloca quando vai fazer divulgação das cotas, é que não é uma forma de querer tirar o lugar de ninguém. Muito pelo contrário. A gente vem tentando aumentar o número, que ainda é um número agregar, muito pequeno. É agregar. Exato. E a gente ainda, o nosso trabalho ainda é tão pequeno, ainda é tão, não avançou no que a gente gostaria de já ter avançado, que hoje a gente faz o quê? Tenta atender às cotas enquanto lei, sim, que é o mínimo que a gente faz. O nosso acolhimento, sim, que é tentar provar e mostrar para ele que ele é um candidato que está ali com uma vaga que é criada para ele, enquanto candidato afrodescendente, mas que hoje a gente ainda não tem pernas para ter a presença e mantê-lo aqui dentro. A gente não tem um serviço dentro da instituição para dar uma continuidade. Olha como 10 anos com a comissão aqui dentro, com personagens nossos, negros da instituição, que, né, eu não gostaria de citar nomes, mas é impossível não citar, que é a Sônia Adão, junto com o Zé, na época, Marizinha, nossa professora daqui do campus, que antes de ir embora, ela teve esse comprometimento com a instituição de não ir embora e encerrar o papel da comissão. Ela fez o convite para que a gente continuasse com a comissão de ação afirmativa dentro do campus, porque havia sido ali uma conquista que a gente tinha em 2011, 2012, sei lá, já não lembro mais, e que não se perdesse esse processo.
Hoje ele ainda continua, ele se mantém, mas ainda a passos muito Sim. curtos. E a gente não consegue, muitas vezes, conscientizar quem está lá fora a vir. E quando a gente consegue botar o cidadão aqui, a gente ainda não mantém ele. Precisamos manter. Conscientizar aqui dentro também. É verdade, concordo. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente não quer fugir do roteiro, mas é que a gente não entrou na questão política, né? Da lei de cotas. A gente não entrou na lei. É uma reflexão, exatamente. Mas é só para as pessoas entenderem como a gente não quer tirar lugar de ninguém. A gente consegue trazer, a gente está conseguindo colocá-los aqui dentro, mantendo ali o número pequeno, 10%. A cota? Eu acho que até menos. Então, e mesmo a gente fazendo e cumprindo aí com uma lei, que não é nada imposto por nós, mas sim que foi alcançado judicialmente, ele chega aqui. Mas quando ele chega aqui, ele se depara com tudo que ele vai se deparar dentro da instituição, ele ainda não consegue se manter. E aí é uma questão importante, né? E aí só para fechar, e também a cota, não saindo desse contexto, né? Mas ela avançando por uma questão mais de espaço de trabalho, é a representatividade. Mas não vamos entrar nesse papo agora. Não vamos entrar no... Esse aluno, né, esse estudante, ele precisa de representatividade. É um outro papo. E hoje nós não temos essa... É isso que eu quero dizer. É só para fechar o teu bloco. Então imagina, nós trazemos os nossos quilombolas para nós aqui, nesse espaço. Tipo assim, eu já penso, não vou dizer, não é que eu penso diferente. Não é que eu penso diferente. Eu penso que a gente deve trabalhar o todo. Sim. Não, lembra daquela questão do quilombola? Não existe quilombola. É trabalhar pretos e pardos e todo mundo junto. Indígenas também, né? Enfim. Né? Mas assim, para a gente finalizar, pessoal, eu trouxe aqui uma frase que diz assim, ó, compreender Zumbi, né? É compreender que desigualdades não nascem do acaso. Não nascem. Tem todo um contexto histórico. Mas aí eu gostaria, eu vim preparado para falar sobre isso. E essa tua frase vem bem a calhar. A gente fez um contexto histórico muito bem feito por você, Marconde. Só que a gente não destacou uma coisa muito importante. Me perdoe. Nós temos Tiradentes como um herói. Uhum. Não é isso? Uhum. Um herói nacional. E Zumbi? Nós temos a data da morte dele. Nós temos Tiradentes, sua data de morte. Infelizmente, há algumas semelhanças, né? Como tu mesmo citou. Uhum. Semelhanças infelizes, né? Mas era a época. Mas na tua frase tem uma coisa, e aí eu vou perguntar para você. Zumbi como herói. É isso que eu quero chegar. A conscientização também passa em entender Zumbi como herói. Como você enxerga isso? Excelente pergunta. Para quem conhece a história, para quem se deleita na história, para quem sabe da importância da raça negra para o Brasil e para o mundo, não tenho dúvida de que para essas pessoas, Zumbi foi e sempre será um grande homem e considerado um herói. Mas, para alguns que não conhecem a história, para alguns que fecham os olhos, e esse é o desafio hoje aqui, de tentar trazer luz a uma verdade que é exemplo de Tiradentes, que é exemplo de tantos outros homens e mulheres. Zumbi também fez a sua parte na história, deixou um legado. É um herói nacional para nós. E ele deve ser respeitado, né? Como Zumba, que veio antes dele também, né? Que foi um grande líder lá do Quilombo dos Palmares. São homens que deram a sua vida, e literalmente Zumbi a sua cabeça, porque foi decapitado, literalmente a sua cabeça. Então, foram homens
foram mulheres que deram as suas vidas em detrimento da liberdade, inclusive liberdade de expressão. E graças ao universo, a Deus, nós estamos aqui falando sobre. E isso é importante. Então, para mim, ele é, sim, um herói. Tá? Eu quero agradecer e, para finalizar agora de verdade, né? Senão o nosso produtor vai dizer assim, corta. Brincadeira. Hamilton, vamos falar agora de coisas boas. Cultura. Cultura! Opa, me emocionei. Nós já falamos do que o IFSC vem fazendo, né? E isso aqui estava na pauta, nós até antecipando. A questão das bancas de heteroidentificação, a questão dos núcleos de estudos afros, indígenas. Falamos dos seminários que tem na reitoria, tudo são ações de procurar integrar essa comunidade, a comunidade acadêmica. Existem outras e outras, cada campus tem a sua. Já falamos sobre isso. Mas, Hamilton, agora falando de população negra, né? Vamos falar um pouco de contribuição cultural, contribuição religiosa, por que não? Contribuição de literatura, de movimentos sociais. Eu quero dos dois. Eu já tenho um especial que eu vou citar aqui. Eu vou citar que é para você não citar, tá? Então eu vou citar logo Machado de Assis, que, para quem não sabe, fez parte da comunidade e deixou o seu legado na história. Pois é, querido, Machado de Assis, negro. Mas eu quero agora, olha que orgulho, né? Eu falei, então você já não pode falar mais Machado de Assis. Não, mas agora eu quero ouvir de vocês, para mim. Agora vamos, na cultura, na arte, eu quero na música. Eu te fiz uma pergunta de manhã, Marconi, porque essa semana eu não sei onde é que eu estava e de repente... Não me enrola, eu quero saber os nomes. Não sei, me veio essa questão, e é uma questão polêmica. Nós estamos no Instituto Federal de Santa Catarina. Que para quem lê o livro, poxa, como é o professor... Poxa, esqueci o nome do professor que fez agora aqui. Faltou o nome, estava na memória, faltou. Mas ele faz uma história, traz a história do Instituto Federal, desde do início, né, da Escola de Artífices. E aí eu tenho... Né, um nome. Nilo Peçanha. Não, Nilo Peçanha? Sim, Nilo Peçanha. Se vocês lerem a biografia dele, apesar de uma biografia não trazer efetivamente isso, mas uma outra biografia não autorizada traz, e o próprio contexto da internet também, algumas falas e descrições o colocam como mulato, né? Apesar desse termo hoje não ser falado, mas o mulato é aquele indivíduo que vem, né, da miscigenação negro, branco. E Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, 1909 a 1910, né? Nesse período. Sim. Ali, teve alguns meses, né, a partir do falecimento do presidente anterior, que não lembro o nome. Então é importante destacar que Nilo Peçanha é o patrono, né? Sim. Das escolas técnicas, institutos federais. Viu? E faz parte do nosso currículo hoje. É pardo. Tá? De origem humilde e é pardo. Mas isso foi um destaque. Mas eu vou mais além. Tá? Você perguntou sobre personalidades. Tá? Conceição Evaristo. Certo. Que infelizmente não foi, apesar da sua vasta literatura, não foi votada para a Academia Brasileira de Letras, o que eu acho extremamente... vou usar a palavra doloroso para não usar outra palavra, né? Porque de uma capacidade literária muito grande, traduzida em alguns países, e não está na Academia Brasileira de Letras. Posso chamar outro destaque? Claro! Também? Tá. Já viu que ele tem muitos, né? Não, temos. É o que eu estou dizendo, isso é importante. Eu citei Machado de Assis porque a história diz que ele era mestiço. Aí, né, tipo assim... Mas o mestiço é... Sim, faz parte da mulato, comunidade, né? por isso que eu falei. Exatamente isso.
Continue, eu quero ouvir essa história. Não, assim, eu acho importante, assim, eu vou até generalizar, tá? Nós temos muita representatividade em todas as áreas culturais, trabalhistas, judiciária do país. Destacar um seria injusto. Tá? Nós temos muitos. Mas, ao mesmo tempo, destacar nominalmente todos eles seria o primor. Sim. Tá? Pela representatividade que essas pessoas têm frente à comunidade. Sim. Tá? Então, tu entendeu que são tantos. Mas eu ainda me mantenho, assim, até por essa questão que eu falei, como um dos grandes destaques, a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Apesar de quem foi eleita nesse momento, nesses últimos meses... Sim, eu vi. Tá? Foi a escritora que escreveu Um Defeito de Cor, o livro Defeito de Cor. A gente poderia aqui debater sobre isso muito, né? E eu hoje de manhã, estava vindo para cá, eu fiz até uma analogia com a Luciane, colocando que Nilo Peçanha, na época, optou, né, aspas para aí, por ter um defeito de cor. Tá? Eu explico por quê. Porque se ele assume efetivamente que é negro, naquela época, ele não seria senador, deputado e presidente da República do Brasil. Infelizmente, tá, eu creio, não tem a história como um todo, ele possa ter negado a cor. Mas a cor não nega o indivíduo. Isso é verdade. Lu, finalizando com você, Lu, me diga aí as personagens, as pessoas... É como o Hamilton diz, né, Marcondes? Se a gente for falar de todas as personalidades que a gente conhece... tem uma que a gente... que toca mais forte. Teremos aqui a nossa Antonieta de Barros, teremos o nosso Cruz de Souza. Perfeito. E vou para mais perto, aqui em São Pedro de Alcântara, onde minha mãe viveu boa parte da vida dela. Nós temos uma comunidade que se chamava Bicina. Uau! E era uma comunidade com mais de 2 quilômetros de estrada, só pessoas negras, que era o quilombo de São Pedro de Alcântara. Nossa! E naquela época, muitos negros foram assassinados e jogados numa vala, que deve estar lá, o cemitério, só que a gente não tem um processo ainda, talvez, de registro antropológico, histórico, que possa descrever esse momento daqui, de Santa Catarina e da Grande Florianópolis. Mas existiu o Timarco, que é uma personalidade de São Pedro de Alcântara, um negro que foi diferente de todos, porque desbravou o espaço ali, e que tem provavelmente alguma coisa escrita sobre ele ali no que fala da história de São Pedro de Alcântara. Hoje nós temos uma estátua dele na frente da igreja lá, da comunidade, e que muita gente desconhece. Eu sei que quando eu fiz aqui o nosso QVT virtual, por causa da pandemia, vários professores aqui nossos do Daltec, muitos que me ajudaram na Semana da Consciência Negra a trazer a cultura para dentro do campus, falaram, me perguntaram online, como assim Timarco? Quem é Timarco? Que Bicina? O que a gente chamava de Timarco porque era um jeito carinhoso, mas era o tio Marco. E eles não fazem ideia que existe essa história dentro de Florianópolis. Eu disse, vocês estão me assustando? Porque ele existe sim, tem uma estátua dele lá, e eles, enquanto professores, participando aqui de uma comunidade acadêmica dentro do IFSC, desconhecem a história. Nossa. Então tem muito da nossa história que foi passado para nós e de uma forma muito distorcida. Aquele livro de história com um negro em pé, acorrentado numa bola de ferro, um negro com ferro no pescoço, um tampão na boca, que eu nem sei como se chama aquilo. Se é que tem nome aquilo. Anastácia. Anastácia com aquela imagem. Então, assim, a figura do negro que a nós era repassada enquanto literatura era um negro inferiorizado, humilhado, tratado como um bicho. E isso ainda é passado por muitos, ainda nos dias atuais. A gente vem tentando mudar esse processo.
Então, ao mesmo tempo, eu não vou ser tão literária assim quanto o Hamilton, mas eu prefiro falar mais da parte emocional. Ao mesmo tempo que para nós tem um significado muito grande estar aqui falando sobre tudo isso, também traz uma dor. Sim. E uma dor que às vezes a gente não consegue nem entender de onde vem. Porque, digamos que a gente veio num momento mais leve, mas que ao mesmo tempo, para nós, falando disso, ao falar disso hoje tão abertamente, que nunca foi, porque nunca nos foi possibilitado falar em sala de aula sobre isso, nunca nos deram um espaço em sala de aula para falar de nós mesmos, a gente traz uma dor ao falar disso que fica retumbando após a gente sair daqui. Essa fala, ela vai trazer e vai reverberar sentimentos, emoções, sensações que tenho certeza a gente traz dos nossos antepassados que sofreram calados. A gente traz dos nossos pais que hoje ainda não falam muito sobre isso. E que muitas vezes nos trava ainda. Porque muito do conhecimento que a gente tem é pouco em vista do que foi vivido e do que foi sofrido. Então, esse momento, para nós, ainda é um espaço que a gente vem de uma forma tanto acalentadora, mas também um tanto quanto batalhadora, digamos assim. Não digo sofrida, porque o que a gente faz hoje, em vista do que os nossos antepassados viveram, meu Deus, não tem nem comparação. Mas é só um espaço para tentar avançar e evoluir naquilo que a gente, difícil dizer isso, ainda não conseguiu chegar. Sim. E acho que é só através da educação, continuo dizendo, através do ensino, através de tudo aquilo que eu já vim tentando fazer há 12 anos atrás, entregando a Comissão de Ação Afirmativa para o nosso corpo docente aqui do IFSC, como forma de poder assinar novos trabalhos de pesquisa e quando a gente faz em grupo para conseguir projetos de pesquisa, que precisa de assinatura, precisa de bolsista, precisa de verba, para a gente poder criar novos espaços culturais, trazer cultura para aqui para dentro, profissionais que possam estar atuando aqui dentro, e a gente aqui dentro do IFSC só vai conseguir isso a partir dos projetos. E continuo dizendo, é bom estar aqui falando sobre isso? Mas traz sensações e emoções indescritíveis. Eu vou pegar, antes de tu encerrar, Marco, porque assim, eu vou falar uma coisa, estou falando aqui abertamente, tá? É porque a Luciana tocou num ponto, né, na questão literária, um lado mais literário, isso traz emoções, né? Eu tô porque nos traz. A Luciana falou sobre a questão dos antepassados, mas da mesma forma, a minha mãe não vivenciou, que a minha mãe ela vivenciou esse racismo estrutural e real em Florianópolis, mas a minha sogra, né, onde a Luciane colocou aqui, São Pedro de Alcântara, ela vivenciou isso lá, na sua origem, né, que era mais difícil de viver. Mas aqui também não tem, aqui em Florianópolis, centro também tinha. Mas o que eu quero falar no contexto literário, que é uma coisa que eu criei, não sei porquê, talvez eu venha a conseguir romper isso, tá? A Luciane já sabe, é no contexto literário. Eu gosto muito de ler. A minha vida toda eu li muito e conseguimos passar para nossas filhas, além da leitura, a conscientização sobre o espaço delas enquanto mulheres, enquanto pessoas negras na sociedade. Mas o que eu vou dizer assim é uma coisa muito... da nossa conversa aqui. Eu tenho 3 livros... o autor me fugiu agora, mas são 3 livros... 1, 2 e 3. O nome do livro é Escravidão. Eu acho que é Laurentino. Não sei o sobrenome. Laurentino, não lembro o nome dele. Laurentino Gomes. Ele escreve sobre a história do Brasil. Um excelente escritor. Mas eu comprei os 3 livros, estão lá em casa. Escravidão 1, Escravidão 2
Escravidão 3. Está aqui minha esposa aqui, não vai deixar mentir. Eu não abri e não li nenhum dos 3 livros até hoje. Ele não consegue. Não Pergunta se ele conseguiu. Não consigo abrir. Não consigo ler. Porque tudo que a gente falou aqui reflete. As pessoas não conseguem entender, muitas vezes, o que os nossos ancestrais passaram. Foram, considerando, até perguntei para a Luciane hoje, mais ou menos, que uma idade de 50 anos a pessoa conseguia sobreviver, 50, 60 anos. Foram 7 gerações. 7 gerações aproximadamente, se a gente quiser ter a realidade, podemos dizer que foram 6 gerações até 60 anos. Escravos. Muitos não tinham filhos para que os filhos não fossem escravizados. Pensa tu saber que tu vai ter um filho negro e esse filho será açoitado, será torturado, vai trabalhar até exaustão. Quem cria isso? 4,5, desculpa, Marconi, mas eu só preciso fazer isso para a gente fechar, tá? 4,5 milhões a 5 milhões de crianças, adultos, homens e mulheres transportados da África para o Brasil, fora o que morreram nos navios ou chegaram aqui mortos. Eu vou falar o meu fechamento aqui com o início que tu colocou quando tu foi em Angola, é isso? Isso. Lá foi a partida. A chegada está no museu que foi descoberto alguns anos atrás no Rio de Janeiro, cujo nome agora eu não me lembro. Vuvon, alguma coisa assim, não lembro o nome agora. Me fugiu o nome também. Hoje eu estou com a memória ruim. Não tanto, né? Mas é dolorido tu saber a partida e ver a chegada. Quem tiver oportunidade vai visitar esse museu no Rio de Janeiro. É duro, tá? É isso aí, Marcondes. É sobre cultura e sobre arte. É o que a gente tem a falar. Luciano, quer mais alguma coisa? Desculpe. Não. Longe de mim desenhar essa diáspora agora no final. É só deixar essa mensagem de que o movimento que a gente faz aqui, nessa oportunidade que o Rafa nos deu de estar vivenciando esse podcast, é só um espaço democrático de a gente tentando dizer, estamos aqui, estamos tentando e pensamos em dar continuidade. Não é só uma questão de cota, não. É uma questão de valorização e, no mínimo, de equilíbrio. Né? Respeito. Se nós formos fazer uma enquete dentro do IFSC hoje, procurar estudantes negros para estar aqui contemplando esse momento presencial no auditório, nós não vamos conseguir, porque não tem um equilíbrio, não está natural o processo ainda. E a gente só quer naturalizar a chance, a oportunidade, o direito de ser e de estar presente. Só isso. Quero agradecer aqui de todo o coração a professora Milton, a enfermeira e professora Luciane, ao Rafa pela oportunidade, ao professor Rogério, a toda a direção, muito obrigado. E eu quero encerrar com uma frase aqui que eu coloquei, sabe? E uma frase carregada de emoção, porque foi realmente com o coração. Lembrar do dia 20 de novembro, lembrar do herói Zumbi, é lembrar de lutar por igualdade e por respeito. E isso é tarefa de todos nós, ainda que estejamos fazendo pouco, mas não deixaremos de fazer. Até a próxima. Fique bem. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. É isso. Boa tarde, gente. Ou bom dia. Foi bom o papo? Foi bom, obrigado. Obrigado. Sim, mas aí. Mas assim, eu acho que tá aí, faltou ali um agradecimento a todo o pessoal que hoje luta, né, dentro do Sinasef, dentro do NEABI. Não, eu fiz ali, mas acho que poderia ter incentivado agora, né? Você ter colocado isso. É porque todos os movimentos. Todos os movimentos. Não. É todos os movimentos. Porque tem gente que olha só, a gente não está lutando tanto. Mas a gente tinha parado, mas a gente voltou porque nós íamos cometendo uma injustiça. E uma injustiça, e a gente vai ter que rever isso.
o Hamilton tocou num assunto super importante, agora para a gente já até ficar em pé, já para a gente encerrar, que a gente tem que fazer menção dos movimentos que já existem e que estão, a exemplo de nós aqui no IFSC, lutando, batalhando e enfrentando diversas dificuldades. Hamilton, cita para a gente aí pelo menos aqueles que você conhece que é justo a gente citar. Bom, nós temos a Lara, né, que é uma pessoa que tem trabalhado muito em relação a isso. Não vou lembrar de todos os colegas, né, mas tem da biblioteca hoje. A Miriam, que está aqui conosco também. também. Tem um pessoal mais antigo aqui que já trabalhou com a gente, aposentado, a Sônia Adão. A Sônia Adão. Acho que todo o corpo que na época... até vou falar o nome do André. Marizinha, o André Alves, Soares, que na época fazia parte lá da reitoria, tinha um compromisso de a gente fazer encontros com todos os campos do estado, ali no auditório da reitoria. Com o tempo, com outras questões, a gente não tem nem como colocar, com a carta da autodeclaração. Essa carta, quando ela veio da autodeclaração, ela desbancou praticamente tudo que as comissões vinham construindo enquanto processo de acolhimento e de ingresso. Então, meio que quebrou as pernas das comissões e aí a coisa teve que começar do zero. Então, mas assim, um agradecimento. O professor Marcelo, diretor Martins, aqui do né? campus, Marcelo Martins. foi um diretor que sempre esteve presente em todas as reuniões da comissão e ajudou bastante. Né? A própria psicóloga Cris, que na época era que praticamente cuidava da sala e contribuiu bastante. A Marizinha, que na sua aposentadoria não tinha obrigação nenhuma de passar o cajado e manteve. Acho que o primeiro encontro de negros que a gente fez aqui nesse espaço onde nós estamos Sônia agora... Lamego, não podemos estar Sônia Lamego. Não foi uma questão de de criticarem. Eu acho que os próprios servidores, devido ao momento, à atual situação, não entenderam muito bem. Eles se sentiam acuados em fazer parte de um momento de encontro só de servidores negros por uma questão de racismo estrutural. Porque depois que saísse daqui e fosse lá fora, como que isso ia ser encarado? Como foi criticado? Por que o encontro tem que ter só negros? Mas a questão não era que é um encontro só de negros, eram os negros discutindo a sua condição enquanto negros. O que eles poderiam estar contribuindo para a comunidade acadêmica. E não, às vezes isso pode ter assustado um pouco, por ter sido um passo muito além. Todas essas pessoas, todos esses movimentos, está claro que contribuíram e continuam contribuindo, né? O que nós estamos fazendo aqui é só dando sequência ao trabalho. Isso, hoje os coordenadores de NEABs, nossa, olha essa importância dentro dos campos. Ainda alguns campos precisam instituir, né? E essas pessoas hoje estão à frente desse processo. Acho que ainda falta, né? Isso eu posso colocar com uma realidade muito clara, eu acho, da participação. A presença, a participação. Eu posso dizer que também preciso participar mais. A Marconde está aqui há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu tenho 33 de instituição. Viu? Tá faltando muito ainda para você fazer. Sim, e volta a falar. Isso é uma preocupação nossa. Então, agradecer também aos professores do Dautec, que na época agarraram essa causa, trazendo a arte, a cultura, a história literal da comunidade étnica negra. A professora Janaí, que muito veio aqui para o campus participar com o conhecimento dela, com a participação dela com a comunidade negra. Então, assim, hoje fica até difícil a gente falar o nome de todos, porque teve hiatos aí no meio da história, onde a gente enfraqueceu, mas fortaleceu, só não deixou, não abandonou. É o que a gente vem continuando a fazer aqui. Tentar manter esse processo. Agradecimento. Ainda que pouco, continuaremos fazendo. Com certeza. A tua iniciativa aqui e do Rafa já é um grande presente. Obrigado. Mas assim, não, antes disso. Não. Eu acho até isso vai pro Rafa. Isso é bom, né? Isso quer dizer que tem muito assunto para outros. Não, mas eu acho que é uma coisa importante, Marconde. E o Rafa também, agradecendo pelo convite, mas deixar de ser apenas na Semana da Consciência Negra. Exatamente.
passar a ter isso, Rafa, como ter uma continuidade dessa conversa, não só negros, não só sobre a consciência negra, mas com participação da comunidade. A gente precisa trazer um indígena também, e não precisa ser no Dia do Índio. A gente precisa conversar sobre esse assunto, sobre as ações afirmativas, ou a oportunidade de trazer o pessoal que hoje está na reitoria, nas ações afirmativas, em conjunto com os NEABIs, em conjunto com as pessoas das comissões de ações afirmativas dos campos. Uma conversa constante. Não precisa ser somente no dia da Semana da Consciência Negra. Pode ser mais. É ter um espaço de fala. Tem um espaço que é de o fala. que a gente vem discutindo sobre isso desde o convite da doutora Dória Bertúlio. É a gente ter um espaço de fala. Todo mundo percebeu já, né? Então, pessoal, muito obrigado. Agora vai de verdade. Muito obrigado. Até a próxima, que a gente espera que seja breve, né? Isso, com certeza. Tchau, até mais.